Oi, meu nome é Beto Pereira. Estou em frente à estação de metrô Marechal Deodoro, como faço todos os dias, pois trabalho a 3 quadras daqui, na instituição Laramara. Todos os dias, cruzo embaixo do Minhocão. E apesar de não enxergar, posso sentir os odores e os cheiros, a poluição enroscando-se em meu palato. Eu ouço barulhos, ruídos e todos os sons, e percebo toda a irritação que esse ambiente ecoa. Você que pode ver, experimente enxergar Santa Cecília através dos meus olhos. Esse bairro aqui é Santa Cecília. Todo mundo fala Santa Cecília, né? Aqui é Santa Cecília. Bairro Santa Cecília. Santa Cecília, né? Eu considero Santa Cecília. Pra mim, eu acho que é Higienópolis. Barra Funda. Campos Elíseos. Vila Buarque, São Paulo. Desse lado é Barra Funda. Do outro lado da rua, Santa Cecília. Dou uns 300 metros para frente, é Campos Elíseos. Na minha numeração, na Vila Buarque. Outros falam Cerqueira César. Ouve falar que já virou Higienópolis. Que até quem diz que é A divisa. Entre Barra Funda e Santa Cecília. Vila Buarque ou Santa Cecília. Correspondência vem como Barra Funda, como Santa Cecília. da Santa Cecília. O meu endereço está como Cerqueira César. E vem algumas correspondências com Vila Buarque. Às vezes em Campos Elíseos. Vem como Barra Funda. Cada um fala uma coisa. Então existe uma confusão bem grande. É um negócio meio complicado. O pessoal confunde. Um bairro é um nome, depois é outro. Até hoje eu não consegui entender o porquê. Eu também tô curiosa em saber. Eu preferia que fosse Santa Cecília, porque é um bairro mais nobre. Vamos ver o que a prefeitura fala sobre isso. O poder público municipal não delimitou legalmente esses bairros, né? O plano diretor de 2002 mencionava a necessidade de se ter uma lei definindo os perímetros de bairros, mas isso até agora é uma questão em aberto ainda. Quem começou a fazer essa confusão de o que está aonde? Não foram as pessoas, foram as próprias instituições. A própria cidade, através do seu planejamento urbano muito fraco, vai criando nomes com leis de uso de solo que vão fracionando os espaços. Para entendermos melhor essa história de crescimento desordenado da cidade, vamos começar do começo, isto é, do surgimento deste tradicional bairro no centro de São Paulo. Na primeira metade do século XIX, o lado oeste de São Paulo, depois da Praça da República, era uma imensidão de terras praticamente vazias e inabitadas. Mas 2 importantes caminhos que partiam do centro passavam por ali. O caminho para Sorocaba, ou Caminho das Tropas, onde hoje fica a Rua da Consolação, cruzava o aldeamento de Pinheiros, onde a cidade se abastecia de verduras. E o caminho para Jundiaí, ou Estrada para Campinas, que seguia pela Rua das Palmeiras, a partir do Largo de Santa Cecília e ia em direção a Goiás. 2 capelas marcavam o início de cada um desses caminhos. A Capela de Santa Cecília e São José, no caminho para Jundiaí, e a Capela da Consolação, no caminho das Tropas. O surgimento de qualquer cidade começa pela abertura de estradas. Depois chega o comércio para atender ao público que passa por ali e, por último, instalam-se os moradores. Com o início do funcionamento da ferrovia que ligava Santos a Jundiaí, isto é, a ligação rápida e eficiente do interior rico produtor de café ao mercado externo consumidor, em pouco tempo, São Paulo enriqueceu e virou o centro da província. E é no bairro da Luz e Campos Elíseos que inicialmente todos os ricos agroexportadores constroem seus palacetes. Não demorou para os terrenos do centro estarem ocupados, mas a cidade precisava continuar a crescer e novas famílias de novos ricos do interior também queriam aproveitar a vida chique da capital paulista. Era claro que o crescimento de São Paulo atravessaria o recém-inaugurado Viaduto do Chá,
Seguiria pela maravilhosa Avenida São João, construída nos moldes das grandes avenidas parisienses, e seguiria em direção ao oeste, onde praticamente só existiam plantações de chá. Prevendo esse movimento, investindo, mas também especulando, as famílias dos Barros, dos Queiroz, dos Prado e algumas outras dividem, sem muitos conflitos entre si, esses terrenos, chamados de chácaras. Destacamos 3 proprietárias importantes para a história do bairro de Santa Cecília: Dona Maria Antônia Queiroz, Dona Veridiana Prado e Dona Angélica de Barros. Um dia, Dona Maria Antônia, que tinha uma chácara em Santa Cecília, convida a Dona Veridiana, filha do Barão de Iguape, para um chá e sugere que ela compre uma chácara próxima à sua. Dona Veridiana compra a chácara e constrói, nos altos de Santa Cecília, a sua famosa Vila Maria, um palacete que existe até hoje na Avenida Higienópolis, esquina com Rua Veridiana. Sua outra vizinha era a Dona Angélica de Barros, dona da maior propriedade da região, chamada Chácara das Palmeiras. E Dona Angélica também constrói um palacete, mas este é inspirado no Palácio de Charlottenburg, na Alemanha. É na Chácara das Palmeiras que se desenvolverá praticamente todo o bairro de Santa Cecília, e a casa grande dessa chácara sobrevive até hoje, conservada pelas irmãs Pia, que inclusive criaram um museu e preservaram até antigas paredes de taipa de pilão. Ele era advogado da Cúria de São Paulo. Dinheiro para ele conseguiu através de um donativo vindo do juiz, e que pegou o dinheiro que foi apreendido aí de uns traficantes, e esse dinheiro foi distribuído para várias obras de caridade em São Paulo, inclusive a Casa Pia São Vicente de Paulo. Nós somos Ana Isabel, Maria Beatriz e Ana Miranda Monteiro de Barros. Nós somos trisnetas da baronesa Maria Angélica de Souza Queiroz Barros. A família Barros é uma das mais antigas da história de São Paulo. Antônio Paz de Barros casou-se com sua prima, Antônia Paz de Barros, que era filha de Antônio Paz de Barros, casado com Gertrudes de Aguiar Barros, que era irmã de Leonarda de Aguiar Barros, casada com Bento Paz de Barros, este, pai de Antônio Paz de Barros. Complicado, não? Mas esse é apenas um exemplo da complexa e extensa relação de parentesco do grupo familiar dos Barros. No dia da saída da igreja, a baronesa, a Maria Angélica, a rua, o casal, alguma coisa, e eu contei pro porteiro: olha, sabe que eu sou muito importante, porque eu sou descendente da Avenida Angélica, não sei o que. Ele só me chama de baronesa. Como vai a senhora, baronesa? Ai, meu Deus. Dona Angélica de Barros, filha do barão Souza Queiroz, neta do senador Vergueiro e também do brigadeiro Luiz Antônio, loteia sua chácara e os lotes são maiores quanto mais perto da Avenida Higienópolis. Então, os lotes menores ficam perto do Largo de Santa Cecília e os maiores na área alta, próximos ao bairro de Higienópolis. Por quê? Higienópolis significa cidade ou lugar da higiene. E esse loteamento era um dos poucos da cidade com fornecimento de água e esgoto. Isso foi o tema principal da publicidade na venda dos lotes. Ficava implícito também que Higienópolis, no alto, era mais distante das margens barrentas e alagadiças do rio Tietê e da Barra Funda, bairro de imigrantes mais pobres. Mas o cruzamento de duas ruas, Avenida Angélica e Alameda Barros, que leva o sobrenome do falecido marido de Dona Angélica, apesar de estar na parte baixa dos terrenos, virou área nobre. E todas as ruas perto dali têm o nome de parentes ou pessoas importantes relacionadas aos Barros. É claro que a chegada dos ricos fazendeiros a São Paulo, vindos principalmente de Sorocaba e Itu, não deixou de provocar animosidade na sociedade paulistana. E a busca de legitimação social obcecava famílias como a dos Barros, vindos de Rio Claro, e sem dúvida dominava praticamente todo o seu grupo social, fazendo com que copiassem os padrões comportamentais da grande burguesia internacional, por sua vez fascinada pela velha cultura aristocrática europeia. Além de investirem em diferentes áreas influentes da sociedade paulistana,
tornando-se presidente de empresas de serviços públicos de água e esgoto, donos de jornais, clubes de engenharia, empresas de exportação e outros, para garantir distinção social e reafirmar prestígio político, alardeiam status por meio da ostentação, sinais exteriores de riqueza e poder. Luxo, conforto, elegância, relações sociais importantes e gastos vultosos com obras de benemerência, tudo isso era importantíssimo para reafirmar o poder dessa nova classe dominante. Aqui a gente resgatou um pouco da história da misericórdia, a história de gente da elite de São Paulo, dos barões da época que por aqui passaram e que ajudaram a Santa Casa. Aqui nessa parede tem um casal, Rego Freitas, junto com o Barão de Piracicaba, doaram o terreno para a construção da Santa Casa de São Paulo, inaugurado em 1884. Santa Casa tem um atendimento inteiramente gratuito. Nós somos remunerados pelo governo, mas nós temos outros meios de renda. Nós tivemos muitos imóveis antigamente doados para a Santa Casa. Esses imóveis proporcionam uma renda de aluguel. O aluguel é todo revertido para a instituição. A Santa Casa tem algumas curiosidades. Nós temos uma peça, é a roda. Era um cilindro que ficava colocado na entrada, no portão. A pessoa que não queria a criança colocava dentro da roda, tocava um sino e as freiras que estavam do lado de dentro recolhiam. Essas crianças eram levadas para o Asilo Sampaio Viana, lá eram educadas e criadas. Aqui nesta Santa Casa, funcionou na rua Dona Veridiana, de 1825 a 1950. Durante o Império, a igreja no Brasil é apadrinhada real. Depende do imperador para sobreviver. Mas com a proclamação da República, em 1889, a igreja deixa de receber os recursos provenientes da gestão de cemitérios, registro civil, de óbito e outros, que passam a ser responsabilidade do Estado. Então, a rápida ascensão dessas famílias ricas em São Paulo abre uma oportunidade única para a igreja. Ela percebe que o poder econômico concentrado na corte imperial, localizada no Rio de Janeiro, está mudando e se alia a essa nova elite agroexportadora paulistana. Um dos primeiros movimentos desses novos tempos acontece exatamente na pequena capela de Santa Cecília e São José. Graças a uma irmandade leiga, que doa o terreno, a construção, as alfaias e os recursos em dinheiro, a capela se transforma em paróquia. O primeiro pároco indicado é Dom Leopoldo, que, sabendo ser fundamental para a igreja manter uma aliança firme com a elite, costura essa aliança com maestria. Essa história dessa aliança é interessante porque é um ápice de poder econômico do bairro nesse momento histórico. Quem comandava São Paulo estava doando para a Capela de Santa Cecília, não estava dando para a Sé. Dona Veridiana chega a dar numa doação R$1 milhão. Com essas doações, Dom Leopoldo conseguiu, por exemplo, encomendar para a paróquia as belíssimas telas de Benedito Calixto. Expostas nas paredes da igreja, elas ilustram duas histórias: a de uma santa e a de um bandeirante. Traficante de índios em Itanhaém, o bandeirante Pero Correia, na metade de sua vida, converteu-se à religião católica, entrou para a ordem jesuítica, mas, ironia do destino, foi morto por índios numa campanha missionária. A sua história é contada como se fosse a de um santo, com o mesmo grau de importância de Santa Cecília. E não se conhece na história de pinturas religiosas a entronização de uma pessoa que não seja santa. Um dos benefícios do afluxo de muito dinheiro e investimentos no futuro desenvolvimento do bairro foi, por exemplo, a construção do primeiro prédio modernista de São Paulo, levantado em 1927. É também em Santa Cecília que encontramos a maioria dos prédios Art Deco que restaram na cidade, assim como vários palacetes tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Os anos 30 e 40 ainda são lembrados por muitos como o apogeu do bairro. E com seus luxuosos cinemas, teatros, casas de chá sofisticadas e lojas conceituais, tudo acontecia por lá. Esta é a primeira rua de Santa Cecília. Ela se chamava Rua da Alegria. Posteriormente, renomeada para Rua do Paraíso. Atualmente, chama-se Rua Sebastião Pereira. Neste prédio, ficava a loja Exposição Clipper, onde pela primeira vez no Brasil ofereceu-se crediário. Ela foi a precursora dos primeiros shopping centers do Brasil. Aqui também foi instalada a primeira escada rolante de São Paulo. As pessoas vinham à Casa Clipper pelos cabeleireiros, restaurantes, desfiles de moda ou simplesmente para subir e descer de escada rolante. Mas a chegada do comércio marcava uma nova fase. E a elite vai embora de Santa Cecília. Sem regras claras sobre ocupação do solo ou preservação do patrimônio, além de uma inculta tendência em abandonar seus centros históricos à própria sorte, começava a decadência do bairro. Nos anos 70, ele sofreu uma intervenção do ponto de vista urbanístico bastante problemática, que foi a implantação do elevado Costa Silva. Foi um dos motivos que levou a uma certa degradação urbanística e social do bairro. Essa via elevada que foi feita nessa região, de uma forma abrupta, foi segmentando os bairros. O que era uma união em torno da Avenida São João, coroada pela Praça Marechal Deodoro, pela própria Santa Cecília, foi se subdividindo. A história do bairro é marcada por essa curva de crescimento e de um momento de decadência, quando ele foi cortado ao meio pela via elevada. O metrô, as avenidas, as praças são melhoramentos urbanos. O elevado Costa Silva é um pioramento. A poluição gerou uma decadência de tal forma nessa região, nessa cidade e principalmente nesse bairro, que parece que ele encolheu. O encolhimento é demográfico. Toda essa área central da cidade perdeu população, sobretudo nos anos 80 e 90 e provavelmente ainda no início agora da década de 2000. Santa Cecília não é um bairro para vender hoje. Porém, Higienópolis é, a Barra Funda é. Higienópolis, até pelo próprio nome, que vem ligado a uma questão de saúde, salubridade, é um lugar bom, mais alto. A Barra Funda virou cult e está se transformando uma espécie de um Sorro novo da cidade. Empreendimentos imobiliários localizados no que se pode denominar Santa Cecília, eventualmente assumem a denominação de que estão localizados em Higienópolis por uma questão mercadológica e de vendas imobiliárias. Todo mundo quer morar em Higienópolis, mesmo que seja Santa Cecília. Eu vendo Higienópolis, quem compra sabe que é Santa Cecília e diz que está em Higienópolis. O bairro é o mesmo. Nós estamos no mesmo lugar, mas ele tem outro nome. Não é só a especulação. A especulação imobiliária, ela entende o que os indivíduos querem. Quando alguém vai comprar sua casa nova, quando alguém está ascendendo socialmente, ele quer ir para um lugar melhor. Santa Cecília é um bairro atraente e multante. De dia é uma coisa, de noite é outra. E mesmo com problemas, passa por um renascimento. Bairro central, com metrô e transporte público abundante. Muitas universidades instalaram-se aqui e a população jovem acompanhou. Em seus bares, restaurantes, clubes de danças, teatros, desenvolveu-se uma incrível vida noturna. E hoje o bairro é uma importante diversão de São Paulo.
Uma característica particular do bairro de Santa Cecília é que ele tem a maior proporção de mulheres da cidade de São Paulo. Bacana! A hipótese é a questão nessa área de ocupação mais antiga do centro, né, há uma população mais idosa presente. E as mulheres nas faixas etárias maiores são predominantes pela própria dinâmica demográfica. Será que uma demolição, uma desmontagem desse equipamento pode fazer com que esse centro volte a irradiar uma nova cidade, um novo bairro? Será que Santa Cecília pode vir a ser um lugar onde que as pessoas queiram dizer que moram nele? Não vão mais esconder o seu endereço?